E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula, né? Mais uma videoaula de história. Isso mesmo. A nossa videoaula lá no módulo 3, né? A nossa aula de hoje, módulo 3, na página 245. Nós vamos também recapitular também uma parte da aula passada, né? Na aula passada de história, nós falamos sobre também a evolução dos bairros, né? Inclusive, nós falamos sobre o quê? Sobre os patrimônios de bairro, né? A história do bairro. Eu falei também sobre a questão da história do bairro do Altra Nunes. Quem lembra que eu até coloquei na nossa aula um blog que falava sobre a história do bairro do Altra Nunes. Então, hoje nós vamos falar sobre os bairros no passado, né? A gente sabe que os bairros, eles têm uma história e a história ela vai se modificando ao passar do tempo, né, ao longo do tempo. Então, muitos elementos que vemos nos dias atuais nos bairros não existiam no passado. Nós também falamos a questão, né, da história, de onde ela é que ela pode ser tirada informações, né, que são dos vizinhos antigos. Então, é exatamente por conta disso que os bairros, né, eles vivem, tem muitas histórias anteriores, né, e também histórias que vão vir daqui para frente. Toda a história em que vai passando, ela vai se tornando passada. Então, tudo que já passou no seu bairro é uma história passada. A energia elétrica, por exemplo, só chegou ao Brasil por volta de 1900. Antes disso, as ruas não tinham iluminação ou era iluminada com lampião. Lampião é uma espécie de uma lâmpada. Eu vou colocar aqui para vocês verem a imagem de um lampião. É exatamente mais ou menos assim como era iluminada, tanto era iluminada as casas, como também, né, um lampião a gás, certo? Tem aí o lampião, que é a imagem do lampião da Maria Bonita, mas aqui eu quero lembrar para vocês como que é o lampião a gás. Pronto, essa é a imagem de um lampião a gás, exatamente assim que as ruas eram iluminadas antigamente. E as casas também. Só que essas casas eram iluminadas com esse tipo de lampião somente as casas que tinham a poder aquisitivo maior, ou seja, as famílias que tinham dinheiro. Por quê? Porque o que fazia com que os lampiões funcionassem, né, também era muito caro, o combustível que fazia eles funcionarem. Então, era exatamente por conta disso que somente os ricos podiam, né, ter esse tipo de iluminação em casa, certo? A maioria dos bairros também não possuía serviço de água encanada. Os moradores geralmente retiravam água de poços ou de chafarizes públicos, né? Antigamente existiam os chafarizes e também os poços, né? Quem aí já viu a imagem de um poço? Vou colocar aqui, ó, para vocês verem mais ou menos como que eram né, um poço de água antigo, certo? Para quem não sabe, o poço de água, né, que a gente fala, é a chamada aquela cacimba, certo? E geralmente, hoje é muito difícil, é mais ou menos como essa imagem aqui, ó. Hoje é muito difícil você ver uma cacimba, né? Nos interiores, geralmente, elas são assim, ó, certo? Antigamente era muito comum, mas hoje já não é tanto, né? Os poços são totalmente diferentes, né? Os poços hoje são mais, vamos dizer que mais evoluídos, né? Por exemplo, hoje, né, o poço de água, ele é exatamente assim. Deixa eu mostrar para vocês. Eles são puxados por uma bomba e elas automaticamente já puxam essa água e ela sai por uma torneira ou por qualquer outro local, uma mangueira, tá certo? E antigamente, como foi falado aqui, os bairros também tinham os chamados chafariz.
Eu vou colocar a imagem de um chafariz aqui para vocês verem como que era o chafariz, ou como é, tá? Esse chafariz aqui que vocês estão vendo, que vocês costumam ver nos filmes, também em alguns locais, esses são chafarizes mais atuais, certo? Mas o chafariz antigo, como era, né, antigamente, era muito parecido com esse daqui, ó. Que tem torneiras, certo? E as pessoas, né, tiravam a água daí, como esse daqui também, ó. Esse daqui também é um chafariz. Ele é antigo, mas que tem uma torneira, né? Não é com a água jorrando, como eu mostrei na primeira imagem. Ela tem uma torneira exatamente para que as pessoas pudessem encher os seus baldes, seus cantis, ok? Nessa época, já existia nos bairros alguns locais para lazer, como praças, parques, teatros, quadros de esportes e biblioteca. Nós vamos observar aqui embaixo a imagem que retrata a cidade de São Paulo em 1910. Olha como ela era bem diferente, né? Olha como eram as construções. Eram muito comuns as construções serem muito luxuosas. Por quê? Porque as pessoas naquela época, elas se preocupavam muito que as casas fossem bem seguras. Não que hoje não tenha a mesma preocupação, mas antigamente os materiais de construção dessas casas geralmente vinham de fora. E assim também como eles vinham de fora, eram materiais de excelente qualidade. Como assim, tia? Às vezes as madeiras eram exportadas, vinham de fora. As portas e as maçanetas, geralmente as maçanetas das portas eram de ouro. Se você for procurar a história do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, ela é rica em muitas informações como essas. Os estabelecimentos comerciais da época, de antigamente, aqui no caso 1910, eram estabelecimentos em que as pessoas não tinham tanto poder aquisitivo para ter as mercadorias, mas elas faziam moeda de troca, como, por exemplo, trocavam mercadoria por mercadoria. E antigamente, a questão de vendedores ambulantes eram pequenas. Hoje você vai na rua 25 de março, como essa que está retratando aqui, não é mais exatamente como essa aqui, que você está vendo aqui, né? Um vendedor ambulante apenas. Hoje existem vários vendedores ambulantes, né? Então, os bairros, eles vão mudando ao longo do tempo. Né? O seu bairro no passado é um e o seu bairro atual é outro, né? Como eu falei na aula passada, o bairro atual, ele existe mais casas, existem mais mercadinhos, existem coisas que antigamente poderia não ter. Poderia até ter, mas não na mesma quantidade, na mesma proporção no caso, casas, pessoas e também locais para compra e venda de produtos. Certo, pessoal? E agora, vocês vão copiar a atividade que vai estar disponível no grupo, são apenas 5 questões. Vocês vão copiar e responder de acordo com o texto da página 245. Não esqueçam que logo após vocês têm que mandar a foto da atividade para que seja corrigida, certo? E hoje também nós teremos agora a videoaula de artes, isso mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre as expressões. O que é que vocês podem observarem aí? Nós temos a observação dela é que tem uma garotinha sorrindo, triste, pensando, alegre, assustada. Nós temos várias expressões. Então, essas expressões, elas podem até, né, dizer qual o estado em que nós estamos. Né? Então, essas imitações de expressões faciais diz como é que vocês estão. Então, aqui nós temos 6 expressões faciais dessa garotinha. E aí, como é que você está se sentindo hoje? É exatamente isso que nós vamos falar um pouco, né, também da nossa atividade. O que é que a tia deseja que vocês façam? Vocês vão observar aqui essas imagens, certo? E vocês vão escolher qualquer uma dessas imagens aqui, qualquer uma. Pode ser essa aqui, ela sorrindo, ela pensando, ou essa aqui assustada. Você vai escolher apenas
uma expressão facial igual a da menininha aqui e você vai bater uma foto e vai mandar para mim e vai dizer qual é essa expressão, ok? Então, essa é a nossa atividade hoje de artes. Não esqueçam, né, de fazer essas atividades para que a gente possa fazer a correção. Então, eu desejo para vocês bons estudos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!